TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta Proseando sobre moda com Carla Bittar. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Proseando sobre moda com Carla Bittar, pela TV Tudo Web. Estamos aqui nesse comecinho do mês de junho, um mês que rolam muitas festas juninas, não é mesmo? Um frio bem intenso aqui em São Paulo. E estamos aí, mais uma temporada aqui de gravações para esse mês de junho. E hoje vou reviver aqui, como eu revivi nos outros programas gravados aqui nesse dia de hoje, essa pauta sobre o feminicídio, convidando vocês que são educadoras, terapeutas, psicólogas, advogadas, enfim, pessoas que tenham algum depoimento para trazer para a gente aí, ou alguma impressão sobre esse tema do feminicídio. Por isso que eu estou com esse banner aqui hoje, gente, para ressaltar essa pauta, que infelizmente é uma realidade muito triste, que só tem se agravado, né, no nosso país, na nossa realidade, até no nosso panorama, principalmente aqui nacional. Enfim, gente, é uma época de muita crise de valores, né? E esse tem sido uma coisa que tem chocado muito, né? Essa pauta sobre feminicídio. Nós iniciamos a nossa contribuição para a solução desse problema, ou, enfim, para mobilização da sociedade, lá no evento Estilo Mulher, que aconteceu esse primeiro semestre, em abril. E agora a gente está aqui remembrando essa pauta. Tem a pessoa que quiser vir aqui, a convidada, conversar, prosear um pouquinho comigo sobre isso. Vai culminar esse tema novamente lá em setembro, quando nós faríamos um novo evento aqui pela TV Tudo Web, remembrando essa pauta e agregando mais vozes contra o feminicídio, porque é isso que a gente tem responsabilidade com a comunicação. Então nós temos sim que abrir espaço, nós temos que nos voltar contra esse problema, né, para que cada vez mais a gente possa se pronunciar nossa indignação, né, nosso inconformismo, e trazer aqui, tentar trazer diálogos para esse problema seja cada vez mais diminuído até a sua solução, né, no futuro. É o que a gente pretende, é o que a gente espera, não é mesmo, gente? Então, hoje, sobre o nosso papo aqui sobre moda, vamos prosear sobre o Met Gala 2026, pessoal. O ano passado, eu trouxe aqui para vocês um vídeo inédito, exclusivo, sobre o Met Gala. E, como não podia deixar de ser, já um ano se passou e eu estou aqui novamente para falar do Met Gala desse ano, que foi um espetáculo, gente. É um dos espetáculos de moda mais aguardados no ano, no cenário mundial, gente. Então esse evento é tão importante, ele é tão relevante, que ele nunca pode deixar de lado, a gente nunca pode deixar de lado, nunca pode deixar de visitar esse tema aqui no nosso programa, no nosso compromisso sobre prosear com moda, não é mesmo, gente? Então, o tema deste ano do Met Gala foi Costume Art, gente. Então, desde antes de se concretizar nesse grande evento, tá, no mundo da moda, as especulações já começaram a borbulhar, gente. Então, é um tema que ele rende no antes, no durante e no depois, gente. Então, é assim, é um tema que não tem como deixar de passar despercebido, gente. É um tema muito relevante. As redes sociais em peso anunciavam o que esperar desse importante dia na história e no cenário da moda, gente. Esse ano anunciou-se esse tema Costume Art, e o dress code do tapete vermelho é Fashion is Art. Então, gente, moda é arte. Então, para vocês verem como a interseção entre os temas tem tudo a ver, né, gente? Moda e música, moda e arte. Então, eu vou estar sempre fazendo essas pontes aqui, porque os temas se conversam, né, gente? A moda, ela é muito aberta, ela é muito ampla. Então, as áreas se encontram e se entrelaçam com a moda, que está presente em quase que em tudo, né, gente? Tendo em vista que é um tema, um câmbio, um cenário em que lida com a imagem e com tudo mais que o universo da moda gravida, não é mesmo? Então, gente, anunciou-se também, antes do evento começar,
o retorno de Beyoncé para o evento, gente, que foi uma convidada muito especial que agora retorna aqui nesse ano no Met Gala. A proposta, gente, é olhar para a roupa como expressão artística ligada ao corpo humano, conectando vestidos, alfaiataria e acessórios com obras da coleção do próprio Metropolitan Museum, e um diálogo entre moda, pintura, escultura e história da arte, gente, ao longo de milhares de anos. Então, para vocês verem, gente, como tem muita conexão entre os campos, né, gente? Arte aqui, no geral, a gente inclui pintura, escultura e tudo mais, né, gente? A moda está aí, presente em tudo isso. O campo de integração para o tapete vermelho é enorme, gente. E quando o assunto é moda como arte, o limite costuma ser apenas a imaginação. Então, gente, aqui é realmente o campo onde a imaginação está solta, né? Então, o céu é o limite, né, gente? É realmente muito amplo esse tema. Então, as celebridades puderam usar, abusar e ousar muito em seus looks. Vocês vão ter uma ideia conferindo aqui as imagens que eu selecionei para esse vídeo, gente. O dress code da moda e dessa noite convidou os presentes a transformarem o corpo em obra de arte. As co-anfitriãs são Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. Só isso já seria o suficiente, gente, para a noite entrar para a história. E para completar, temos a obra de Renata Buso, a única designer brasileira selecionada para a exposição Costume Art, cuja peça foi escolhida para representar o show mundialmente, gente. Mas se tem uma coisa que essa edição já deixou claro antes mesmo do primeiro look aparecer na escadaria, é que a conversa vai muito além da moda, gente. Aqui a gente vai entrar com outro ponto de interseção entre a moda e outro campo, gente. Os bilionários que tomaram um lugar de honra, gente. E uma pergunta que fica no ar é: fashion is art, mas de quem é essa arte, Anônimo? Então, gente, esse então é o evento que para o mundo da moda uma vez por ano. Todo primeiro domingo de maio, o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, se transforma no epicentro da moda mundial. Então, gente, os bastidores aqui revelam: o Met Gala é o jantar beneficente do Costume Institute do museu e, ao longo das décadas, deixou de ser um evento da indústria para se tornar o maior espetáculo visual do planeta. O tema deste ano, Costume Art, acompanha a exposição de primavera do Costume Institute, que une mais de 5.000 anos de história da arte, com peças de vestuário, pinturas e esculturas do acervo do museu. O dress code Fashion is Art é um convite aos convidados transformarem o próprio look em conceito, onde roupa deixa de ser vestuário e passa a ser expressão artística. Quando o Met divulgou as imagens da exposição Costume Art para a imprensa global, uma peça chamou a atenção imediata, gente. Um espartilho anatômico e tons de carne e carmim, gente. Olha isso, gente. Olha só como que a criatividade está no ar, né, gente? A obra aqui é assinada por Renata Buso, que foi a única designer brasileira selecionada para a exposição, cuja peça foi escolhida para representar mundialmente o evento. Então, gente, olha só a importância do Brasil fazer e ter acontecendo no cenário da moda mundial, né, gente? É uma coisa que eu tenho aqui reiteradamente falando para vocês, né, gente? Eu tenho sempre falado isso para vocês, que o Brasil está ocupando um lugar realmente muito VIP nesse cenário da moda mundial. Desde 2015, gente, olha só que interessante, os celulares são proibidos dentro do evento. Mas foi exatamente essa regra que criou um dos maiores fenômenos paralelos do Met Gala. Então, gente, como o ser humano é safo, né? E como a criatividade não tem limites, o que foi esse fenômeno paralelo que se criou aí?
são as fotos icônicas no espelho do banheiro, gente, que viraram registro obrigatório da noite. Então, já que não pode entrar lá na escadaria e no jantar com o celular, então fica o espetáculo aí dos looks registrados no espelho do banheiro do Met Gala, gente. Chegou ao topo da escada? Você tem exatos 20 segundos para cumprimentar Anna Wintour, que é a responsável por esse evento deslumbrante. Então, gente, é literalmente isso aqui: beijo, sorriso e o próximo. Sem tentar puxar conversa, sem enrolar. E se for a sua primeira vez no evento, seu look também precisa ser aprovado por ela antes, independente de qual maison assina cada peça. Então não adianta, gente, você pode estar com a maior maison lá de alta costura, mas se não for aprovado por Anna Wintour, não vai entrar no evento. A disposição das mesas, gente, é estratégica e proposital. A ideia é misturar universos, provocar conversas inesperadas e reunir pessoas que normalmente nunca dividiriam o mesmo espaço. Casais juntos são raridade. O Met prefere o inusitado e rende muito mais assunto assim. A presença de Jeff Bezos e Laura Sanchez como co-chairs desta edição não foi surpresa, mas acendeu um debate que já vinha sendo construído há anos, gente. Gigantes da tecnologia ocupando os lugares mais visíveis da noite, mais importantes da moda, gente. Então, levantamos aqui uma questão difícil, né, gente? Se antes era a moda quem definia quem pertencia, agora são os bilionários que compram esse aval. E a moda, aparentemente, está aceitando esse acordo. Então, gente, é o que eu falava aqui para vocês, né? Então, esse evento tem sido notado aqui nos últimos tempos. Quem tem ditado aí o aval do evento são os pessoais, são as pessoas de grande poder econômico, né? Então, antes era a moda que definia as pessoas que estariam ali, né? Quem pertencia a esse mundo. Agora, o jogo virou um pouco, né, gente? E parece que a moda está meio conectado com esse acordo. Enfim, pessoal, reflexões à parte, o tema do Met Gala 2026 transformou o tapete vermelho do evento num verdadeiro museu de looks a céu aberto, pessoal. Das produções mais básicas às mais elaboradas, como é o caso de Emma Chamberlain, que elegeu um vestido que parece pintado com tinta fresca, as convidadas seguiram o dress code à risca. Exemplos, tá, pessoal? Katy Perry estava de Stella McCartney, Olivia Wilde de Tom Browne, Janelle Monáe de Christian Sien, Sarah P. John de Louis, Hailey Bieber de Saint Laurent, Liza de Robert One, Christian Dior, tá, gente, da Dior, Gigi Hadid de Miu Miu, Julianne Moore de Bottega Veneta e assim vai, gente. Destaques. Encarnando a arte do cinema, Sabrina Carpenter elegeu um look feito de rolos de filme da produção Sabrina, de 1954, para o Met Gala. O vestido sob medida é da Dior, de Jonathan Anderson, e um clássico do cinema estrelado por Audrey Hepburn, é um dos longas favoritos da cantora, por isso a homenagem. Olha que curioso, né, pessoal? Ela fez uma homenagem ao cinema. Muito bem prestada, inclusive, né, gente? Muito bacana. Então, aqui a criatividade vai muito além, gente, da imaginação. Por exemplo, Amy Hathaway também elegeu um vestido sob medida Michael Kors, desenhado em colaboração com Peter Megault, gente. E as joias que ela utilizou foram da Bulgari. Gente, tão difícil foi eleger os melhores looks do Red Carpet do Met Gala 2026. Entre arte, moda e performance, vários visuais conquistaram a noite, gente. E com isso, o Met Gala desse ano provou mais uma vez porque é o tapete mais importante da moda. Os convidados transformaram o Red Carpet
onde cada look contou uma história. Então, gente, é muito legal. Não é só aquele impacto visual. O interessante saber aqui é a intenção que está por trás daquele look, né, gente? Então, é muito legal aqui a gente ver que a arte pode ser expressa através de um look e que os corpos se transformam, trazendo justamente essa expressão artística, né? Então, o seu corpo pode virar uma obra de arte. E isso é muito interessante. Isso é um papel que só a moda pode construir para você, gente. Então, dos códigos da pintura às referências escultóricas, os convidados exploraram diferentes linguagens artísticas para construir produções que vão além do vestir. A noite reforçou a moda como meio de expressão artística, onde cada escolha carrega referência, intenção e narrativa. Então, gente, tem uma série de exemplos aqui, como Paloma Elsesser, 1960, Sem Título, Hailey Bieber, de Yves Saint Laurent, retratando aquele inverno de 1969, Angela Bassett, com Girl in Pink Dress, obra de 1927, de Laura William Worry, Rachel Ziegler, A Execução de Lady Jane Grey, de 1833, de Paul Deroche, Gracie Abrams, com o Retrato de Adele Bloch-Bauer, de 1907, gente, de Gustav Klimt. Kylie Jenner, de Venus de Milo, gente. Teve até a Vênus de Milo retratada ali em looks de 150 e 125 a.C., de Alexandros de Antioquia, né, gente? Hunter Schafer, de Mada Primavera, de 1912. Troye Sivan, de Robert Michael Tolle, nos anos 80. Madonna, com A Tentação de Santo Antônio, Fragmento 2, de 1954, de Leonora Carrington. Venus Williams, de Venus Williams, Double Portrait, gente, Robert Pruitt. Beyoncé, de Visitor, Caroline Durieux. Andy Klum, de A Vestal Velada, de Rafael Monte. Emma Chamberlain, com A Noite Estrelada, de 1889, de Van Gogh, gente. Então, olha quanta arte foi tratada aqui, gente, em looks, em figurinos belíssimos, né, gente? E muito impactantes. Gente, agora vamos abrir parênteses para as joias do Met Gala, que também roubaram a cena, né, gente? Braceletes, adornos de cabeça e até mesmo relógios. Eu vim aqui, quis questão de ressaltar nosso bracelete aqui da Mira das Joias, pessoal. Então, que pode ser usado, inclusive, por cima de roupas pesadas, né? Roupas de inverno. Então, bracelete não é só para ser usado, gente, quando a temperatura é de verão, não. Mas também por cima das roupas de inverno, fica muito bacana. Gente, exemplos de pessoas que usaram e abusaram aí dos acessórios. A Rihanna, com brincos de Brioni, Raymond Eidai, Beyoncé de joias Chopard, Isha Ambassi com joias de herança e colar sob medida da Lorraine Schwartz, Sabrina Carpenter com joias da Chopard, Liza com joias Bulgari, Rosé com joias Tiffany & Company, Zoe Duavitz de brincos Jessica McCormick, Vitória Serete de colar Crivelli, Hudson Williams de colar Bulgari, Ejai de joias Swarovski e por assim vai, né, gente? As famosas elegeram também maquiagens de tirar o fôlego para o Met Gala 2006. Daquele blush marcadinho nas bochechas até os brilhos ao redor dos olhos, elas trouxeram makes que também podem ser adaptadas para o dia a dia. As unhas decoradas também foram tendência forte no evento, de nail art elaborada a detalhes que complementaram o look. Então, gente, as manicures agora, elas têm complementado os visuais muito mais do que simplesmente fazer as mãos, gente. As mãos agora viraram arte, né? Com esse fenômeno da nail art. E chegam até a complementar o look, a trazer mais uma informação ali que o look
não conseguiu ou propositalmente que deixou ali como uma extensão das mãos para representar esse look também. Gente, as peças de cabeça também foram as favoritas das celebres para o grande evento. Isso aqui foi uma coisa que eu sempre venho falando, é que é uma tendência forte, né, gente, os acessórios de cabeça, né? Tem belíssimos, desde crochê até as franjas, até com cristais, pingentes, etc. São muito legais, inclusive miçangas, né, gente? Então tem muitos adornos de cabeça muito interessantes para você usar e abusar. Outro destaque importante, gente, foi a alta joalheria brasileira, marcando a noite, como a usada por Adwoa Boa, que escolheu joias da Sauer, marca brasileira fundada em 1941, no Rio de Janeiro, gente. Trata-se dos brincos Opus, feito com diamantes, ônix e ouro branco 18 quilates, numa composição que dialoga brilho de profundidades que precisão. Notou-se também, pessoal, sobre os looks que não houve muito espaço para interpretações vagas, não. A proposta foi levada ao pé da letra e muitos convidados chegaram ao tapete com referências diretas a obras e artistas e leituras bastante reconhecíveis. Então, gente, aquela coisa de tentar interpretar aí qualquer look daquela celebridade, esse ano não foi preciso muita interpretação vaga, não. Né? Então, elas deixaram bem explícitos os looks, que eles eram reconhecíveis assim, no primeiro piscar de olhos, né, gente? Então, em vários casos, a tradução foi quase literal, com silhuetas, cores e composições que remetem claramente às obras originais. Isso é muito legal, né, gente? Significa que está evoluindo cada vez mais essa questão de fazer arte com a moda, né, gente? Os looks estão conversando muito com a arte. O figurino está se superando cada vez mais, né, gente? E agora, gente, vamos falar sobre as melhores belezas do Met Gala e aquelas mais artísticas também. Porque nem sempre a beleza aparece como coadjuvante, gente. Em pelo menos 2 momentos, a junção de cabelo e maquiagem produziu o que podemos chamar de obras de arte, uma delas com inspirações milenares, gente. Em outros, tivemos bons momentos, né? Olhos mais artísticos, sombras vermelhas e mechas esculpidas estilo pele à paz, gente. Uma curiosidade, os cílios com rímel em cima e embaixo ensaiam com retorno. A onda atual tem sido a dos cílios sem maquiagem, né, gente? Então, olha aí, tá retornando o rímel em cima e embaixo, né, gente? Gente, obras de arte. O olho inspirado por Mater Dolorosa, de Anoki e Ai, com lágrimas de silicone. O destaque vai para isso aí, gente. Colocaram até lágrimas nas maquiagens, tá? Para fazer uma referência aí a uma obra artística. E isso é feito com silicone, gente. Ficou muito real. Vocês vão poder aí conferir em algumas imagens como eles souberam trabalhar muito bem, inclusive a questão da maquiagem, gente. Olha aqui os destaques, pessoal. Ciara, de Célia, Critariote e seu cabelo inspirado no busto de Nefertiti, de 3.400 anos, também foi um sucesso, gente. Keke Palmer, gente, de sombra vermelha. Emma Chamberlain fez o contorno dos olhos levemente avermelhado, naquele estilo meio vampira. Pinceladas ápices nos olhos, com Hudson Williams. Cílios e pele a rapaz, como a Rihanna. Momento, efeito de cinema na pele, Stress por Bad Bunny, gente. Pessoal, e como aqui está muito recente também, que eu dediquei um episódio inteiro mês passado para falar sobre isso, aquele retorno do filme O Diabo Veste Prada, número 2, gente, não poderia deixar de ser diferente. O elenco de O Diabo Veste Prada 2 estava lá também, marcando presença nesse evento maravilhoso, em que Anne Hathaway elegeu um look preto e branco, assinado por Michael Kors, em collab com o artista Peter McGraw, gente, que pintou o vestido inspirado em poema de John Keats, Ode on a Grecian Urn, gente. As joias são da Bulgar. Já Emily cruzou o tapete vermelho com o look all black,
adornado com pérolas de Ashi Studio, gente. Ao lado de Meryl Streep, o trio voltou para a sequência do longa de 2006 nos mesmos personagens. Então, 20 anos depois, elas estão juntas aí novamente. Foi um sucesso a estreia do filme e também um sucesso a aparição delas, a marcação de presença delas aqui no Met Gala 2026. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os tecidos do Met Gala 2026. Você que está aí procurando um look novo, então segue aqui as tendências que estiveram lá e que você vai poder procurar um tecidinho aí, queridinho, que foram muitos os que foram usados lá no Met Gala, gente. Da leveza do musseline, a estrutura do cetim bucom, o volume do jacquard, o tecido certo, gente, faz toda a diferença no resultado final. E eu vou dar aqui os exemplos para vocês. Você que confecciona, você está procurando aí fazer com um vestido, uma roupa nova aí para um evento, uma ocasião especial. Que tal se inspirar nesses tecidos aqui que foram muito vistos lá do Met Gala? Então, anota aí as diquinhas, gente. O cetim toque de seda, azul Tiffany, o musseline roxo, jacquard de organza floral, zibeline verde pistache, crepe georgette nude, a renda racine preta, cetim bucol nude e o crepe vogue azul marinho. Gente, então, não percam esses detalhes aqui, tá? Dicas sobre tecidos, os melhores looks em maquiagem, tendências, tudo nesse episódio de hoje. Anotem bem anotadinha, confiram as imagens também que eu selecionei para esse vídeo. Espero ter gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Beijos e até a próxima. TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Proseando sobre moda com Carla Bittar.